Então, vamos lá, meus amores, está aí para vocês o último conteúdo da disciplina de Fundamentos de Enfermagem. Mas não esqueçam, tá? Também vai cair na nossa provinha, certo? Então, prestem bastante atenção. E esse exame físico, para quem ainda não conhece, né? Eu nunca ouvi falar sobre o exame físico. O exame físico, gente, é aquele exame que é realizado quando os pacientes estão internados, né? Quando os pacientes realizam uma determinada cirurgia, ou então quando até mesmo vão para uma consulta particular. Professora, não é realizado em emergência? Não, tá, gente? Por quê? Porque o exame físico, ele necessita que haja um tempo para ser realizado, tá? Então, digamos que em uma emergência, é o pessoal o quê? Numa fila enorme, um atrás do outro, né? Naquela agonia de ser atendido logo. Então, imagine aí, se além de ser consultada, ainda fosse realizar o exame físico em uma emergência, as pessoas só iam sair dos hospitais, já saem tarde, né? Imagine realizando um exame físico, né? Que dura aí, em média, de 30 a 40 minutos, tá certo? Para ser realmente realizado um exame físico bem feito, gente, há necessidade que haja um tempo, né? Até porque você vai colher todas as informações do paciente, tá certo? Então, por conta disso, esse exame físico, ele só é realizado em internação e ele também é realizado em consultas marcadas, né? Consultas ali com especialista. E aí eles têm que fazer esse exame físico. E aí, meus amores, hoje nós vamos conhecer as etapas desse exame físico, né? Como é que ocorre esse exame físico, certo? E aí, meus amores, nós temos 4 etapas, certo? Primeiramente, a inspeção. Logo depois, nós temos a palpação, a percussão e, por último, a ausculta, tá? São basicamente esses 4 passos que se passa o exame físico. Professora, tem que realizar os 4, não pode simplesmente pular as etapas? Não. Tem que realizar os 4 e em sequência, tá certo? O examinador, que pode ser tanto o médico, como também pode ser o enfermeiro. Professora, então quer dizer que o técnico de enfermagem, ele não realiza exame físico? Vamos lá, deixa eu explicar para vocês. O técnico, gente, é que sempre vai estar dando suporte. E aí, vamos supor que você chegou um paciente até você e ele está relatando fortes dores abdominais. Será que você, como técnico de enfermagem, pode fazer uma palpação? Pode, tá certo? Você faz a palpação e aí, se você observar alguma anormalidade, você pode estar chamando um especialista, pode estar chamando um médico, né? Ali um médico gastro, para poder estar avaliando realmente essa alteração da palpação que você fez na parede abdominal desse paciente, certo? Então, por isso, vocês têm que conhecer o exame físico, porque também vocês vão ter na prática, tá certo, gente? O exame físico, ele é realizado pelo médico e pelo enfermeiro. Porém, o técnico de enfermagem vai sempre auxiliar. Até porque, gente, o exame físico, vocês vão ver que envolve sinais vitais. E de quem é os sinais vitais? Do técnico de enfermagem. O enfermeiro, ele pode até realizar, mas é muito difícil, gente. Normalmente, eles pedem logo o técnico. Ei, vem aqui comigo, ó, realizar aqui um exame físico. E aí, você vai juntamente com essa pessoa, né? Ou com o médico, ou com o enfermeiro. E aí, você vai dando um suporte, tá certo? Você pode ir inspecionando, né? Se você vê algo de errado, que eu vou já mostrar para vocês cada fase dessas. E aí, você vai inspecionar, que é ter aquele olhar clínico do paciente, certo? Ó, na inspeção, gente, eu coloquei para vocês algumas imagens, tá? Que nós podemos ver. Inspecionar vai estar associada a ver, observar. Ou seja, nós profissionais da saúde temos sempre que ter um olhar clínico. Professora, como assim olhar clínico? É olhar o paciente como um todo. Dos pés à cabeça, professora? Dos pés à cabeça, tá certo? Igual como fala nossa mãe, né? Certo, minha gente? Então, assim, coloquei algumas alterações na inspeção que nós podemos
apenas visualizar. Não precisa a gente tocar no paciente, não precisa a gente fazer uma percussão no paciente, tá certo? É apenas observar, certo? Vamos lá. E aí, gente, na inspeção tem algumas anormalidades que nós podemos encontrar, como, por exemplo, algumas feridas, úlceras, né? Podemos encontrar também hematomas, abscessos. Você precisa pegar no hematoma para saber se é um hematoma? Não. Hematoma, gente, é quando a gente observa aquela corzinha da pele mais arroxeada. A gente chama de hematoma. Para você saber que é um hematoma, você precisa tocar? Não. Você somente precisa inspecionar, ou seja, observar, certo? Nós temos também, meus amores, essa mancha preta no pescoço. Estão vendo? Pronto. Essa mancha, gente, mais ou menos amarronzada, né? Isso significa muito quando o paciente é diabético, tá certo? Pacientes diabéticos costumam apresentar essa mancha no pescoço. Professor, é só no pescoço? Sim, tá, gente? A maioria dos diabéticos apresentam essa mancha no pescoço, tá certo? Então, você pode ficar observando o seu paciente, porque é uma das manifestações clínicas de uma diabetes, certo? Então, se você observou, ai, professora, mas isso aí parece muito é um ceroto, né? Tem gente que acha que é ceroto. Tá, mas se você tentou tirar, lavar, não saiu, já não é mais ceroto, tá certo? Já é uma anormalidade que pode ser de uma diabetes, tá certo? Então, por isso que só na inspeção você já pode visualizar, né, essa questão do pescoço do paciente, que inclusive, como eu falei para vocês, é um tipo de anormalidade, certo? Outra coisinha que eu coloquei para vocês, meus amores, que nós podemos inspecionar é a questão da coloração, né? Ou seja, a cor, tá? Você pode olhar para o paciente e se está uma cor normal, se está uma cor com icterícia, se ele está cianótico. Vamos lembrar o que é cianótico, icterícia. Nós temos também a palidez, né? Cianótico, meus amores, é o quê? É o roxo, tá certo? Paciente quando tá, vamos supor, com falta de circulação, é normal que os membros periféricos daquele paciente fiquem arroxeado, ou seja, cianótico, tá certo? Icterícia, eu falei até para vocês, acho que foi aula passada, não foi? Sobre esses termos técnicos utilizados, tá? Mas só relembrando aí para vocês, né? Porque como eu falei, já tô dando revisão, tô fazendo uma coisa só. E aí vocês estão vendo que tem um olhozinho amarelo. Esse olho, gente, é a famosa icterícia, tá? E a icterícia, ela se dá por uma deficiência de bilirrubina no fígado, certo? E logo depois, do lado, vocês estão vendo um homem bem magro, não é verdade? E aí você pode observar o quê? Só olhando, você consegue averiguar que esse homem está desnutrido, certo? Só na inspeção eu já consigo visualizar ali a massa corporal desse indivíduo, tá certo? Então, essas são algumas características, né? Algumas anormalidades que nós podemos observar apenas na inspeção, tendo aquele olhar clínico do paciente, certo? Meus amores, vão fazendo aí as perguntinhas, tá? Que essa aula é bem curtinha, mas já vou falar para vocês para responder, certo? Então, por favor, se tiverem dúvidas, vão deixando aí no chat que já vou dar uma olhada. E aí, meus amores, logo depois da inspeção, nós temos a palpação. Professor, o que é palpação? É quando realmente nós vamos palpar o paciente, sentir alguns órgãos, algumas cavidades, né? Algumas partes ali, por exemplo, no abdômen. Nós palpamos o do abdômen do paciente para observar, por exemplo, se tem alguma hérnia, né? Então, a gente pode estar palpando o abdômen desse paciente para sentir alguma anormalidade.
E aí, a partir dessa palpação, que é quando a gente toca realmente o paciente, faz uma pressão nesse paciente, nós podemos analisar a textura, o volume, a dureza, a sensibilidade do paciente, tá certo? Porque, por exemplo, quando o paciente ele tem apendicite e a gente faz uma palpação logo na região abaixo ali do abdômen dele, esse paciente ele tem a tendência de sentir dor, tá certo? Então, esse vai ser um exame físico que pode muitas vezes detectar um apendicite, tá certo? Que é a famosa palpação. Ok, meus amores? Lembrando, gente, que sempre quando for realizar a palpação do paciente, as mãos elas precisam estar aquecidas, né? Porque você vai ter contato com a pele. Então, digamos que se sua mão estiver gelada demais, é chato para o paciente, certo? Então, é bom que realmente você aqueça antes de ter o toque no paciente, certo? E as unhas, elas precisam estar cortadas, tá, meus amores? Então, é por isso que a gente sempre pega no pé de vocês. Não só porque maltrata o paciente, mas também porque gera muita infecção, certo? Então, o correto realmente é você cortar as unhas, tá? Então, como a gente sempre pega no pé de vocês, e também, se for pintar de corzinha clara, né? Que realmente dê para ver o interior dessa unha, certo? Vamos lá. Coloquei para vocês algumas fotos, né, de como pode ser realizada essa palpação, tá, gente? Ó, você pode simplesmente, né, fazer um golpe na barriga desse paciente, né? Pode ser também com as duas mãos para ir um pouco mais a fundo, né? Porque às vezes nessa palpação a gente consegue diagnosticar um nódulo, uma hérnia, tá certo? Então, muitas vezes, palpando, nós temos alterações. E aí, o correto é que o paciente não sinta dor. Se ele estiver sentindo dor, já pode ser algum tipo de risco, né? Alguma anormalidade que esse paciente possa estar correndo, certo? Vamos lá. Além da palpação, temos também a percussão, tá? Deixa eu dar um exemplo bem típico para vocês da percussão. Quando a barriga, né? Quando a gente era criança, a nossa barriga, a gente comia ali um monte de bagulho, né? Chiclete, xilito, bombom, enchia o bucho desses bagulho. E aí, logo depois, a gente sentia bastante gases, né? E aí a nossa mãe ia lá e fazia umas golpeadas, né, na nossa barriga, né? Botava assim a mãozinha, ia lá com os dois dedos e começava a bater, né? Para poder ter, sentir uma vibração, um som, para saber se a nossa barriga tava o quê? Fofa, não é verdade? Professor, isso é certo? É corretíssimo, tá, minha gente? É a famosa percussão, tá? Então, é a partir daí, gente, que nós conseguimos diagnosticar algum tipo de alteração que tem ali no abdômen desse paciente, certo? Quando a gente faz essa percussão, a gente automaticamente vai escutar uma vibração, vai ter um som, né? Que vocês vão ver que tem alguns tipos de sons que nós podemos identificar, né? Tá certo? E aí a gente vai lá com os golpes, ó, que é com os dois dedinhos, né? E faz mais ou menos esse movimento, ó, tá? Depois eu vou mostrar para vocês, gente, na prática, como é que se faz uma percussão, tá certo? Olha aí, ó, coloquei para vocês algumas imagens, né? Mais ou menos como se faz essa percussão, tá? Para que fique mais fácil aí de vocês entenderem. Mas é um processo, tá? A gente vem aí na inspeção, aí vem palpação e logo depois vem a percussão, tá certo? É como se fosse uma sequência que segue aí para realizar esse exame físico. E aí, gente, nessa percussão, nós podemos encontrar alguns tipos de sons, tá? Tem diversos tipos de som que você pode encontrar, que é o som maciço, o submaciço, o claro pulmonar e o timpânico. Professora, como é que eu faço para diferenciar esses sons?
Vamos lá, gente. Isso aqui somente na prática, certo? Inclusive, estou aceitando cobaias, viu? Para fazer essa percussão aí. Vou querer um cobaia aí para estar fazendo e mostrando para vocês, tá certo? Porque não adianta eu fazer aqui, porque vocês não vão escutar nada, tá certo? Então, realmente, esse som eu só posso mostrar para vocês a diferença na prática, certo? E aí nós vamos realizar essa percussão, né? Eu vou ensinar para vocês aí como é que faz todo esse de estar avaliando esse paciente fazendo o exame físico, certo? Então, em referente aí ao som, nós vamos ter na prática, certo? E aí, meus amores, nós temos também a ausculta, tá? A ausculta, gente, como vocês estão vendo, é um instrumentozinho no meio, né? E falando assim, é um novo professor. Esse instrumento aí, gente, era quando não existia o estetoscópio. Ele era como se fosse o estetoscópio do tempo, né? Então, assim, os primeiros realmente estetoscópio foi criado no século XIX, tá, gente? E aí era utilizado dessa forma. Era como se a gente colocasse essa partezinha maior aí, vamos supor, na barriga do paciente e o ouvido naquela parte mais grossa, tá? E aí era essa ausculta bem direta mesmo, tá? Aí logo depois, né, foi se inovando o estetoscópio e hoje em dia nós utilizamos esse pretinho, né, que vocês estão vendo aí no lado esquerdo de vocês, tá certo? Vamos lá. E aí, gente, nós temos que tomar alguns cuidados, né, durante essa ausculta. Primeiramente, relacionado ao ambiente. Você consegue fazer, por exemplo, vou dar um exemplo típico, para verificar os sinais vitais. Você consegue ter uma ausculta boa com um ambiente que está muito barulho? Não, né, gente? Realmente é difícil, dificulta cada vez mais. Eu observo que vocês reclamam muito, né, nas nossas práticas. Ah, eu não estou conseguindo verificar os sinais vitais porque é muito barulho, né? Realmente né, gente? É muitas pessoas, o barulho é bastante. Então, assim, para realizar uma ausculta, tem a necessidade de um ambiente silencioso, tá certo? Nós temos também referente à posição do paciente, tá, gente? O paciente ele deve estar em decúbito dorsal. Professora, como é decúbito dorsal? É o paciente de frente, tá? Dorsal, de frente. Nós temos também sentado, que ele também pode estar, se ele preferir, ele pode ficar somente sentado. E nós temos o decúbito lateral esquerdo. Professora, como é decúbito lateral esquerdo? Gente, pelo nome já está dizendo, né? Ou seja, ele vai ficar de ladinho somente que para o lado esquerdo, tá certo? E algumas instruções, né, que você vai dar para o paciente referente à respiração. Quando você está fazendo a escuta, principalmente quando é uma escuta pulmonar, né, para ver, por exemplo, se o paciente está com uma pneumonia, né, se ele está com alguma alteração nos brônquios, você pode estar pedindo para ele cheirar uma flor e soprar uma vela. Certo? Por quê? Porque essas informações vai te ajudar muito na hora que tu estiver fazendo a ausculta pulmonar desse paciente, tá certo? Então, essas instruções, não é ele que tem que saber que ele tem que fazer uma respiração mais forte. É você que tem que passar essas instruções, tá certo? Então, professora, o técnico de enfermagem, ele realiza a ausculta? Realiza, tá certo? Ele só não pode, gente, fazer o exame físico por completo e tá lá anotando no prontuário do paciente. Ele pode fazer a ausculta, ele pode observar alguma alteração, porém, se observar uma alteração, tem que passar para o médico, ok? Vamos lá. Nós temos também a cânula, né, gente, o diafragma, como eu já mostrei para vocês. E a posição do receptor, tá, gente? Tem que ter muito cuidado qual é a posição que você vai ficar, porque isso vai interferir, né? Porque às vezes as pessoas querem colocar, sei lá, o estetoscópio, né, o diafragma próximo de trás do paciente. Então fica complicado. Se você tá fazendo da parte da frente, então você tem que ficar de frente pro paciente. Se você for fazer nas costas do paciente,
vai para trás dele, tá certo? Não fica querendo rebolar o estetoscópio para trás para ver se consegue escutar, porque tem preguiça de se mexer, tá certo, gente? Ok, até aí. Vamos lá. E aí, gente, no exame físico, né, nós temos que observar todas essas causazinhas aí que eu coloquei para vocês na imagem, certo? Que é referente ao estado geral do paciente. Professora, como assim estado geral? É as queixas dele, gente. É se ele teve alguma cirurgia, se ele passou por algum transplante, né? Quais foram os problemas que ele apresentou durante alguns anos, né? Se esse paciente vem apresentando algum problema físico, algum problema mental, tudo isso é feito uma anamnese. Já ouviram falar da palavra anamnese? Anamnese, gente, quando a gente coleta todos os tipos de informação referente à saúde desse paciente, tá certo? Logo depois nós temos os sinais vitais, como eu falei para vocês, os sinais vitais ele faz parte do exame físico. Os dados antropométricos. Professor, o que é isso? Vamos lá. Sempre que vocês escutarem esse nome de antropometria, associem a medidas, tá certo? Antropometria vai ser o quê? Peso, altura, perímetro cefálico, que é o tamanho da cabeça, perímetro torácico, que é o tamanho do seu tórax, ou seja, são as medidas, tá certo? Tudo que vai estar relacionado a medidas, nós chamamos de dados antropométricos. Inclusive, eu já mostrei para vocês na prática, não foi? Ensinei para vocês aí como é que se manuseia uma balança, né? A questão da altura também, tudo isso já foi explicado na prática. Então, não é para vocês estarem boiando, viu? Vamos lá. Nós temos também a questão do nível de consciência, né, gente? Que inclusive eu mostrei para vocês também na nossa aula passada, né? Para saber se esse paciente ele está consciente, orientado, tá certo? Então, todo o estado mental desse paciente também deve ser colocado no exame físico, certo? A questão do estado de hidratação. Professora, como é esse estado de hidratação? Como é que eu sei que o paciente ele está hidratado? Quando você simplesmente pega, todo mundo tem uma partezinha de unha, né? Não dá para ser só o cotoquinho. Tem uma unhazinha nascendo. E aí o que é que você faz? Pega o braço do paciente ou então a perna e faz meio que um traço, certo? Você faz um traço e observa se nesse traço não ficou uma linha. Se esse paciente tiver formado uma linha branca onde você passou a sua unha, é porque provavelmente está apresentando um estado de desidratação. Tentem fazer com vocês. Peguem a unhazinha e passem um traço no braço ou então na perna, que aí vocês vão saber se vocês estão hidratados ou não. Isso é um tipo de exame que é se feito para observar o estado de hidratação da pele do paciente. Outra coisa, a boca, gente. Se a sua boca estiver muito seca, né, desidratada, já pode se observar ali assim que essa pessoa chega, tá certo? Então, isso pode ser um estado também de desidratação, certo? O estado de nutrição, gente, nós temos também, que é quando você calcula o IMC. Já ouviram falar de IMC, Índice de Massa Corporal? Acredito que a Ramile deve ter dado em vocês. Oi? O estado de... Quando tu fala da gente passar a unha, tipo assim, a gente passar a perna e fica branca, é isso? Isso, exatamente. Passar a unha e fica branca. Aí é porque a pele tá desidratada, né? Isso, significa que a pele tá desidratada. Uhum. Certo? Pronto, gente, vamos lá. E aí, meus amores, nós temos também a questão no estado de nutrição. É quando você... Eita, meus cachorros. Desculpa aí, tá, minha gente? Vamos lá. O estado de nutrição é quando você calcula o IMC do paciente, o índice de massa corporal, que eu acredito que a Ramile deve ter dado para vocês em nutrição.
Mas só relembrando, gente, é quando a gente calcula o peso do paciente sobre a altura ao quadrado, tá certo? E aí vai dar o resultado, né? E aí a gente consegue ver se esse paciente está no peso ideal, se ele está sobrepeso, né? A gente tem uma tabelazinha, uma classificação, e aí nós podemos ver se esse paciente está apresentando uma desnutrição, uma obesidade, tá certo? Então, no exame físico, também nós fazemos o IMC desse paciente corporal, tá certo? Nós observamos também a face do paciente, a atitude e o decúbito preferido, né? Ou seja, qual a posição que realmente ele prefere ficar, as mucosas, a pele, os linfonodos, né? Porque a gente faz uma palpação também no pescoço desse paciente. Se ele está apresentando algum tipo de edema, que é o inchaço, a postura desse paciente, a marcha. Professora, a marcha, como assim? O andado, tá, gente? A forma que esse paciente anda, tá certo? E qualquer tipo de movimento anormal, certo? Então, é basicamente isso que nós fazemos no exame físico desse paciente, tá certo? Vamos lá, eu coloquei para vocês uma fotinha referente ao estado de nutrição, né, desse paciente. Então, vocês podem estar fazendo também, ó, esse movimento aí da pele, só que esse movimento aí que tem na foto, gente, é para saber a questão da elasticidade, tá certo? A nossa pele, ela deve ser elástica, tá? Não é aquela pele que você pega e demora a voltar, não, certo? É aquela pele que você puxa e logo depois ela volta ao normal. Ela deve haver essa elasticidade. Porém, vocês vão ver que em idoso, essa pele, gente, quando você faz esse movimento, né, de puxar essa pele, principalmente nas mãos, ele vai, digamos que demora um pouco a voltar, né? E aí fica, digamos que essa pele mais caidinha. É normal? É normal, tá, gente? É fisiológico, é um processo fisiológico aí desse idoso, tá certo? Porém, se você é jovem, você deve fazer isso na sua pele e a sua pele simplesmente ela deve voltar ao normal em questão de segundos, tá certo? Show! E aí, meus amores, coloquei para vocês, quando o paciente ele está apresentando uma desidratação, ele vai ter também alguns sintomas, tá? Então, esse paciente ele vai ter muita sede, ele vai ter uma queda de peso, a pele dele não vai ter elasticidade, tá? As mucosas vão ficar secas, os olhos fundos, aqueles olhos sem brilhos, tá certo? Então, isso daí a gente chama de estado de desidratação, quando ele está manifestando algum desses sintomas, certo? Vamos lá. Relacionado aí às mucosas e à pele, gente, nós temos a questão da coloração, né? Lembra que eu falei para vocês que a pele pode apresentar algumas colorações. Então, nós temos aí a palidez, a vermelhidão, a cianose, né? Cianose, como eu falei para vocês, que a paciente fica roxo, né? E a icterícia também, certo, minha gente? Lembrando que essa cianose, ela tanto pode apresentar central, ou seja, no corpo todo, como também pode ser periférica. Professora, como assim, periférica? Quando tiver essa palavra periférica, gente, significa que são nos membros, ou seja, nas mãos, nos pés, certo? Sempre vai ser na periferia, no finalzinho dos membros, ou seja, mãos e pés, tá certo? Então, vamos supor, se você pegou um prontuário do paciente, tem lá cianose em membros periféricos, você já vai associar, não, peraí, deve ser nos dedos, né? Ou então nos dedos dos pés, nos dedos das mãos, tá certo? E nós temos também a icterícia, né? Que eu até falei para vocês, que é quando o paciente ele fica amarelo, os olhos também ele pode ficar amarelo, tá certo? E a hidratação, né, gente? Que eu já comentei aí com vocês. Vamos lá. Nós temos também, meus amores, referente aos pelos, tá? Até os pelos do paciente a gente tem que observar, professora? Sim, tá?
quando você está fazendo o exame físico, é observado esse paciente como um todo, completo, certo? Então, você vai observar a distribuição dos pelos, a textura, a coloração, o brilho, tá certo? Tudo isso, gente, nós fazemos na observação dos pelos e unhas desse paciente, tá certo? Deve ser anotado tudo, mínimos detalhes, a gente anota. Pode ser um ferimento bem pequenininho, mas tem que se anotar. E aí eu coloquei para vocês, gente, uma foto aí de uma pessoa com edema, né? Então, como vocês estão vendo desse lado direito, foi-se feita aquela preensão, né, de um dedo, que é quando você coloca um dedo ali na pele do paciente e demora a voltar. Quando demora, gente, significa que esse edema ele já está bem avançado. Então, provavelmente, essa pessoa ela está tendo problema de circulação. Isso acontece muito em grávidas, né, gente? Grávidas têm essa tendência aí de ter esses membros, né, principalmente os pés, com bastante edema, tá? Porém, a gente sempre tem que estar avaliando, né, fazendo essa preensão, que é colocando uma força sobre o dedo nessa região que está apresentando o edema. O correto é que esse edema ele volte o mais rápido possível. Se ele demorar para voltar, isso, como eu falei para vocês, pode ser algum problema de circulação. E aí, muitas vezes, pode gerar uma trombose no paciente, certo? Então, isso é grave, minha gente. Edema é grave, tá certo? Enfim, meus amores, esse foi o último conteúdo de vocês, tá? Um conteúdo aí bem rapidinho, porque nosso foco maior realmente é a revisão, tá certo? Que eu vou fazer com vocês agora. Mas deixa eu ler aqui o que é que vocês estão perguntando, falando alguma coisa aqui. Vamos lá. A Elis está perguntando, a festinha é hoje? Quadrilha? É sim, viu, Elis? É hoje. Já nós vamos começar a dançar uma quadrilhazinha, viu? Vocês não estão nem caracterizados, né, meu povo? Vamos lá, ele está falando, pessoas com unhas amarelas também entram na inspeção? Entra sim, tá, Elisa? Entra sim, tem que ser anotado também. Você pode só visualizar. Observou que aquele paciente está com aquelas unhas amareladas, isso pode ser sinal de desidratação, né? Pode ser falta de cálcio desse paciente, de potássio, tá bom? Então, já pode ser alguma alteração que esse paciente vem apresentando. Vamos lá, Raquel, na palpação se utiliza luvas? Vamos lá, Raquel, só se utiliza se o paciente ele tiver algum tipo de doença transmissível, né? Vamos supor, ele tá ali com alguma doença contagiosa, como por exemplo, como é, meu Deus do céu, o nome da coceira, meu povo? Ai, pera, deixa eu tentar lembrar. Coceira. Escabiose, pronto, escabiose, lembrei, tá? Aquela coceirinha, minha gente, na pele. E aí, o que é que acontece? Quando tem essa coceira, a gente tem que utilizar luvas, porque senão você acaba adquirindo também, tá certo? Mas se o paciente não tiver nenhum tipo de anormalidade, nenhuma doença contagiosa, não há necessidade de se utilizar a luva. É a mesma coisa também de verificar os sinais vitais, certo? Não tem necessidade de luvas, porém, se for algum tipo de doença contagiosa, tem a necessidade de utilizar luvas, tá certo? Ei, professora. Oi. Por nos meus estágios, até para os sinais vitais, a gente usava a luva, independentemente de quem era o paciente ou não. Quem era o paciente ou não. Mas não é recomendado, tá, gente? E a gente falava, eu não consigo sentir o pulso do paciente, eu não consigo aferir a pressão no total por causa da luva, mas tem que usar. Vamos lá, gente. De acordo com o Ministério da Saúde, não há necessidade de utilizar luvas, tá certo? A não ser que o paciente ele tenha algum tipo de doença contagiosa, como eu estou falando para vocês, né? Se ele tiver escabiose, precisa, com certeza, porque senão você vai adquirir aquela escabiose. A não ser que você esteja em uma emergência. Em uma emergência, você não sabe
qual é a pessoa que está entrando ali no local. Aí tudo bem, você pode utilizar luvas. Mas uma internação que o paciente ele já tem o diagnóstico dele, não tem necessidade, tá certo? Isso é de acordo com o Ministério da Saúde. Até mesmo, gente, porque isso gera um custo muito grande por serviço, tá? Os hospitais, ele não disponibiliza luva para verificar sinais vitais, ó, nem a pau, minha gente, nem a pau, tá? É uma ruma de paciente para você atender. Imagine, todo paciente que você for, você utilizar uma luva, né? Então, digamos que foi-se considerado um gasto desnecessário, tá certo? Então, por conta disso, não há mais necessidade de utilizar luvas, tá certo? Isso aqui eu tô dizendo com toda certeza para vocês, tá, gente? Não fiquem com medo de verificar sinais vitais sem luva, tá certo? Pronto. Raquel. Então, no caso, tipo assim, isso aconteceu justamente em posto de internação comigo. Mas vamos lá, eu faço os sinais vitais do paciente, então recomendado é só passar um álcool gel para não me deslocar até uma pia, se não tiver, lavo e passo para outro paciente. Toda vez que você trocar de paciente, você tem que fazer a lavagem das mãos, tá? Não adianta você somente passar álcool em gel. Tem que fazer a lavagem das mãos. Trocou de paciente, faz a lavagem. Tá certo. Certo? Mas isso aqui, gente, tô falando para vocês sem dúvida, tá? Tem que utilizar luvas, certo? Vamos lá, na palpação pode dar um diagnóstico tipo apendicite ou passou outro exame para confirmar. Pode já dar o diagnóstico, tá certo? Só que é se feito o exame, né, para complementar, para realmente dar certeza desse diagnóstico, tá certo? Gente, por favor, tem alguém com o áudio ligado? Vamos desligar, olha se não é o seu. Vamos lá. Matheus está dizendo, a pele... É a pele ou a pessoa que fica desidratada? Os dois, tá? Gente, tem alguém com áudio ligado. Vamos desligar, por favor, tá atrapalhando. Pronto, vamos lá. Matheus está perguntando, é a pele ou a pessoa que fica desidratada? Os dois, tá, Matheus? Automaticamente, quando a sua pele está desidratada, é porque você vem apresentando uma desidratação, tá certo? A Rebeca, esse exame físico é para pacientes que estão internados? Exatamente, Rebeca. Como eu tinha falado logo no comecinho, não dá para ser feito em uma emergência, até porque exige tempo, né? Então, realmente não tem a necessidade aí de você fazer esse exame físico em uma emergência, apenas internação ou consultas marcadas, né? Que é aquela consulta com especialista, por exemplo. E aí a gente realiza, sim, esse exame físico, tá? A Silvana está dizendo, você pode dizer quais as atividades para ser entregues? Silvana, a única atividade que eu passei foi o curso, tá certo? Essa foi a única atividade, eu não passei outra além disso. Até porque vocês já estavam com muitas atividades e aí eu combinei com vocês. Gente, vai ser só o curso que eu vou passar valendo ponto nessa disciplina, certo? O Ronald está falando, e quando a parte branca dos olhos fica amareladas? Entra também na avaliação, né? Isso entra sim, tá, Ronald? Também a icterícia, a gente chama de icterícia, né, desse paciente. Por exemplo, pacientes que têm hepatite costumam ter a região desse olho amarelada, tá certo? Os bebezinhos também, né, quando nascem, costumam ter também esse olho mais amarelado, tá, gente? Principalmente bebê prematuro, tá certo? Ronald, e os estágios, hein? Nada. Ainda não, viu, Ronald? Não temos ainda nenhum parecer aí da educação, tá? Mas quando nós tivermos, passo para vocês. Não se preocupe, sei que vocês estão muito ansiosos. A Elis, uma vez levei um sacode no hospital por tocar no lençol de um paciente sem estar de luvas, no posto de internação. Como é que estava esse lençol e quem era esse paciente? Essa é a pergunta. Tá certo? Se esse paciente tiver algum tipo de lesão, que seja uma lesão que transmita para você, você tem que utilizar a luva, tá certo? Agora vamos supor, se ele fez xixi, se ele fez cocô, você pode tocar? Não,
tá? Lençol, gente, há muitos lençóis, ele tem o xixi, né? Tem a diurese, já fica ali que o paciente já deixa, tá? A gente não é para estar tocando em diurese. Então, se tiver xixi nesse lençol, coloca a luva, tá certo? Por favor, coloquem as luvas, certo? A Luara está dizendo, no caso, só usaria as luvas para fazer glicemia. Isso, exatamente. Se for realizar uma glicemia, tem que colocar luva, tá certo, gente? Glicemia do paciente, né, que é o DX, que é quando a gente fura ali o dedinho do paciente, tem que colocar a luva. Não pode fazer sem colocar a luva, tá certo? Qualquer tipo de procedimento que você vai ter contato com o fluido, há necessidade de utilizar luvas, tá certo? Vamos lá. A Valdiane, em relação à cianose, professora, pode explicar? Cianose, meu amor, é quando a pessoa está apresentando uma cor arroxeada, tá certo? Ela fica roxa, essa pessoa. Essa cianose se dá por conta de uma circulação. O paciente não está tendo uma circulação completa. E aí, os membros desse paciente, ele pode começar a ficar roxo, tá? Então, por exemplo, às vezes quando tem uma amputação de perna, né? Quando há necessidade de uma amputação, por exemplo, se a pessoa teve ali um acidente de moto e a perna começou a ficar roxa, é porque provavelmente essa pessoa ela está perdendo um membro, porque está ficando com falta de circulação, certo? Então, cianose é o paciente roxo, certo? O Ronald, e no caso do médico não conseguir fazer a ausculta, ele pode pedir para o técnico ou o enfermeiro fazer? Pode sim, tá, Ronald? Pode sim. Pode pedir sim. Ele pode pedir ajuda a alguma pessoa. Principalmente pessoas que têm habilidades, né? Se você tiver habilidade para realizar a ausculta, você pode sim estar realizando. A Silvana, professora, mas ainda não recebi os certificados. O que fazer? Posso entregar depois? Fala comigo no WhatsApp, que eu te explico, viu? Silvana, fala comigo no WhatsApp. A Rebeca, paciente com icterícia, precisa usar luvas? Precisa sim, tá, gente? Hepatite, né? Pode ser sintomas de hepatite, tá certo? Então, precisa sim utilizar luvas, tá certo? É de extrema necessidade. Vamos lá, Vivi, o que pode causar a falta de circulação? Vivi, essa falta de circulação pode ser como, por exemplo, o exemplo que eu dei para vocês, né? Vamos supor, o paciente levou uma queda muito grande, caiu por cima do membro, e aí tem que amputar esse membro porque perdeu a circulação, né? Não tem o retorno venoso. Digamos que esse sangue não chega naquele membro, tá certo? E aí, por conta disso, há um problema de circulação. Não tem circulação, então muitas vezes precisa amputar aquele membro. Por que tem que amputar o mais rápido possível? Porque se não tem circulação, ele automaticamente pode envolver o restante do corpo, tá? Então, vamos supor, tá só na perna, mas se você não amputar, ele vai subindo o abdômen até tomar de conta da pessoa toda. Então, nesse caso que não há circulação, principalmente quando há essa cianose, né, no membro, se não for feita essa amputação o mais rápido possível, o paciente ele pode entrar em choque, tá certo? E aí é que entra o soro Ringer lactato. Vocês estão vendo que uma coisa associa a outra, e aí já vai entrar o soro Ringer lactato, porque esse paciente, ele vai perder sódio, potássio, cálcio, lembra? Então, vocês estão vendo aí que é tudo junta uma coisa à outra, né? Vamos lá, Rebeca. Exame físico em crianças, muda alguma coisa ou é o mesmo procedimento? O mesmo procedimento, tá, Rebeca? Também é feito todos esses processos, inspeção, percussão, ausculta, do mesmo jeito, tá certo? Show, gente! Tiraram todas as dúvidas, deu certo. Esse tema aqui encerrou pra gente, então. Já posso iniciar aí a nossa festa junina, a nossa quadrilha. Vocês estão empolgados aí? Pronto, pois vou colocar aqui, professora, viu, pra você. esse semestre nem vai ter nossa festinha. Esse semestre nem vai ter a nossa festinha, que todo semestre tem. Pois é, gente, eu queria tanto dançar. Mas nós vamos dançar aqui, viu? Inclusive, quero vocês dançando junto comigo, viu, minha gente? Quem fizer stories aí, marca o FVest e me marca, viu? Quero ver todo mundo postando, igual os meninos da manhã fizeram. Pra postar, viu?
viu? Hoje é o último dia de vocês da disciplina, já vão ficar de férias, né? Então tem que ter comemoração, minha gente. Bota os Claudiano tá slides dizendo que pra nós bater print. vou colocar, pra bater mesmo. Peraí, que eu vou colocar a música. Se acalma, não se aveste não, que eu vou botar a música de quadrilha pra gente se animar, viu? A Valdiane tá dizendo, tomara que volte logo às aulas normais, fora os estágios que não dá online. É verdade, mas tá pertinho, minha gente, vamos ter fé, tá pertinho. Tá pertinho, tá mais perto do que longe, viu? Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui com vocês o slide. Só um minuto, viu, meu povo? Vai dar certo. Bota logo aqui a música da quadrilha, né? Tem que ter. Vamos animar, viu, meu povo? É pra animar. Cadê o grito da galera? Equinários do Reino, mais uma vez, ao vivo pra você. Fazendo o Reino, arrasta-pé pra cima, só. Começar, viu, meu povo? Começar. E pra ficar melhor, eu quero sentir o clima dessa galera comigo. Dá a palminha na mão. Tchá, 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 tchá. Tá lindo! Tá lindo mesmo, Marinho. Eu quero ver todo mundo pegar o sol com a mão. Esse arrasta-pé gostoso com trabalhos do rei. É contigo, Joel. É isso aí, sobrinho. E o arrasta-pé agora vai começar. Dá-lhe canários do rei. E a gente quer vocês dançando junto comigo, viu? Você se mole, Chico Marcos. Vamos lá, meus amores, vamos começar o nosso quiz de enfermagem, viu, minha gente? Que eu preparei com muito amor, muito carinho para vocês. Que, inclusive, esse quiz já vai servir aí como revisão da prova, tá certo? Vocês estão vendo direitinho, tá compartilhando aí a tela com vocês. Sim? Show! Então, vamos lá. Show! Então, vamos lá. E aí, meus amores, esse quiz, né, como eu falei para vocês, ele já vai servir como revisão. Então, eu peço que vocês anotem e que vocês tirem suas dúvidas, tá? Porque hoje é o nosso último disciplina. Próxima sexta-feira já vai ser a prova, tá certo? Então, prestem bastante atenção, certo? E aí, eu coloquei até um memezinho, né? Quando você anota coisas para não esquecer, mas esquece onde anotou. Então, cuidado onde vocês vão anotar, viu, minha gente? Não pega um guardanapo e anota, não, viu? Pega o caderno ali e vão anotando. Vão estudando, que aqui vai ter várias dicas aqui da prova, tá certo? Então, prestem atenção que vai ser de ouro essa aula, viu? E aí, gente, eu peço para que vocês anotem quantas vocês estão acertando, pois no final, cada pessoa vai ter o seu personagem de quadrilha. Viu? Então, para quem gosta de quadrilha aí, já se empolga, tá certo? Que no final eu vou dizer qual é o seu personagem da quadrilha. Por isso que eu preciso que você coloque, anote todas as questãozinhas que vocês estão acertando, tá certo? E aí, gente, hoje nós teremos como repertório, né, a nossa músicas juninas. E vocês vão ter que me aguentar dançando quadrilha, viu, minha gente? Então, quem quiser dançar comigo, fique à vontade, viu? Vou adorar aí vocês dançando comigo, viu, minha gente? E aí eu quero que vocês façam igual da outra vez. Respondam no chat as respostas que vocês acham que estão corretas, tá certo? Vamos lá. Já coloquei para vocês a nossa primeira perguntinha, que fala assim: ao realizar o banho no leito do paciente, temos que se atentar a detalhes. Dentre as alternativas, marque a incorreta, tá certo? E na letra A fala assim, ó: a limpeza deve ser realizada de maneira que impeça a lesão e o desconforto do paciente. Letra B,
além de realizar a limpeza do corpo, deve-se atentar para a retirada da sonda nasogástrica antes de iniciar o banho. Letra C. A higienização da boca deve ser realizada a fim de evitar cáries dentárias e infecção da boca. Letra D. Não deve ser realizado a higiene bucal do paciente quando o mesmo apresentar cirurgia oral, pelo menos durante 24 horas. E letra E. Cortar unhas e limpá-las. E aí, qual dessas você acha que é a alternativa incorreta? Enquanto isso, eu vou dançar minha quadrilha, viu? Vamos lá, meus amores, corrigir. Acredito que já deu tempo, né, de vocês colocarem aí a resposta no chat. Mas vamos corrigir aí a questão, essa primeira questãozinha, tá? Espero que vocês estejam anotando quantas vocês estão errando e quantas vão acertar, certo? E aí, gente, essa primeira afirmativa, né? Essa primeira questão, a alternativa correta é a letra B, tá, gente? B de bolo de milho, né? Tem que ter bolo de milho nas festas de quadrilha, né? Não, minha gente, inclusive já tô aqui morrendo de água na boca, né? Coloquei um monte de comida típica gostosa para vocês, já para instigar, né? Deixar vocês com vontade, porque infelizmente nós não tivemos esse arraiá pessoalmente, mas eu tô trazendo aqui para vocês de uma forma online, né? Então eu trouxe aí para vocês uma foto aí do bolo de milho, tá, gente? A alternativa correta é a letra B, certo? Lembrando que eu pedi nessa questãozinha a alternativa incorreta. Não era a alternativa correta, tá, gente? A alternativa que estava errada, certo? E aí na letra B dizia, além de realizar a limpeza do corpo, deve-se atentar para a retirada da sonda nasogástrica antes de iniciar o banho. Gente, não pode retirar nenhum tipo de sonda do paciente na hora do banho, tá certo? A não ser que realmente tenha uma prescrição médica para fazer essa retirada. Aí você pode fazer. Mas se não tiver a prescrição, não pode se realizar a retirada de nenhuma sonda, tá certo?
Então, gente, ela está errada porque não se retira sonda nasogástrica na hora de banho. Banha o paciente com a sonda, né? Inclusive, coloquei para vocês uma foto, né, do presidente Bolsonaro, né, que utilizou essa sonda nasogástrica, que é uma sonda de alimentação, certo, gente? Nós temos outros tipos de sonda, né, que inclusive tem nas outras questõezinhas aí para vocês, mas essa sonda nasogástrica é a sonda de alimentação, onde vai diretamente para o estômago desse paciente, tá? Ok, meus amores. Vão colocando aí Andrés, Oi, fale. no caso que o médico prescreva para retirada de sonda, só quem faz essa retirada é o enfermeiro? Isso, exatamente. Só quem pode realizar o enfermeiro ou então o médico, tá? A retirada de sonda, sim. Certo, gente? Ok, então vamos lá para a próxima, certo? Na próxima fala assim, gente, ó. Quais das alternativas apresenta uma glossite? Isso aqui, gente, eu falei, acho que foi no meio das nossas aulas, né? Nas aulas aí anteriores, mas eu mostrei algumas anormalidades que nós poderíamos observar quando a gente fizesse a saúde bucal do paciente, a limpeza da boca do paciente, tá certo? Então, eu quero que vocês me digam aí qual dessas alternativas apresenta uma glossite. 1, 2, 3 ou 4? E o forró já começou. Vou te discutir, Luiz. Chegue mais perto pro meu abraço. Vamos esquentar, balançar, se mexer, acender a fogueira, dançar. Nossa bandeira preta, bater pé, sacudir a roseira, ralar no chão a noite inteira até o sol raiar. Dale, canários do reino, ao vivo, de baixo pro ar. Sonhei que eu era balão dourado e debruçado, canto estrelado. Céu, eu via fogo, cantando embalado, como na ginga de um carrossel. No sonho eu via a sanfona e a zabumba batendo tão forte, parecendo um coração. No fim de mim, uma poeira que sai do chão, mas o brinco vai pegar o coração. Pois nesse passo nós tudo arrasta-pé, até o amanhecer, seja lá o que Deus quiser. Eu quero ver vocês, ó! Pra o meu amor encontrar. E quando deixei seu rosto, a lua veio nos admirar. Quero ver! Oh, 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 mais além da mocidade, vejo uma chamada fogueira. Novos sonhos vão rolar. E vamos nessa moçada na palminha da mão, vamos cantar isso. Pula essa fogueira, vem namorar, cantado nas capoeiras. Vamos lá, gente, corrigir. Deixa eu ver quem que tá respondendo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, uma bisoiada, para ver quem que tá respondendo aí. Deixa eu ver aqui. Rebeca, Valéria, Daniele, Aline, Fernanda, Vivi, Ronald. Muito bem, tá, meu povo? Vão respondendo aí, viu? A Fatinha entrou de novo. Oi, Fatinha. Seja bem-vinda, meu amor. Gente, 2 pessoas que estavam assistindo a aula de manhã estão assistindo da noite de novo. Muito bem. Tá certo, é para assistir mesmo, que aí já serve como revisão, viu, minha gente? Isso aqui vai cair na prova. Uma revisãozinha aí para vocês. Show que eu trouxe, viu? Vamos lá, gente. Coloquei para vocês, né, a resposta, tá? Então, nós temos aí na primeira foto o ressecamento dos lábios, tá certo? Na segunda foto, nós temos a glossite. Na terceira, a língua saburrosa. E na quarta, a herpes labial, tá?
Professora, qual é a diferença da glossite e da língua saburrosa? A glossite, gente, é uma inflamação na língua. Já a língua saburrosa é quando se forma uma placa bacteriana esbranquiçada na língua desse paciente, tá certo? Então, geralmente, essa placa branca aí se forma por uma falta de higiene correta, ou seja, o paciente não escova muitas vezes a língua, né? Ou então passa muito tempo sem escovar os dentes, tá certo? E aí pode se formar essa placa esbranquiçada, né? Uma placa bacteriana, que a gente chama de língua saburrosa. Então, gente, a alternativa correta é 2, tá? 2 pratinhos, por favor, né, minha gente? Porque só um não dá, né? Inclusive, já estou aqui com água na boca, olhando aí para esse pratinho, né? Um arrozinho, um vatapá. Eita, menina, é bom demais! Ai, gente, eu queria muito. Ó, ter ido para essas festas de quadrilha. Eu adoro quadrilha, adoro dançar quadrilha. Eu entro junto aí no embalo e adoro as comidas típicas, né? Com certeza, não pode faltar. Tá certo? Então, parabéns a quem acertou. A quem errou não tem problema, tá, gente? Ninguém aqui realmente tá para lhe julgar. Aqui a gente tá fazendo um quiz. Então, se você errou, não tem nenhum problema, tá certo? Vamos aí para nossa próxima pergunta, vamos? Vamos lá. Na próxima pergunta, a gente faz assim: o que é tricotomia? Quem é que lembra aí o que é tricotomia? Falei aí nas nossas aulas, né, sobre tricotomia. E aí na letra A tem dizendo assim: remoção de pelos de uma determinada área. Letra B, limpeza de pele que remove a transpiração. Letra C, pequenas porções de água sobre o corpo. Letra D, circulação do couro cabeludo. E aí, o que vocês acham que é tricotomia? Respondam aí no chat. Enquanto isso, eu vou dançar quadrilha, viu? Vem ser meu par, dança comigo essa canção, fica distrito no pé do coração. Estou ao teu lado agora, não vejo a hora de te abraçar. Espalhando minha emoção, vem tocar teu corpo com a minha mão. Deixando explodir o desejo de te dar um beijo desse São João. Deixando explodir o desejo de te dar um beijo desse São João. Pula, pula essa fogueira, vem namorar. Cantado nessa poeira, vem ser meu par. Dança comigo essa canção, fica de estrela no pé do coração. Eu quero ver essa galera arrastando o pé comigo até amanhecer. Eu quero ver pega-pega, isso não é forró, a noite inteira é noite de São João. Eu quero ver pega-pega, isso não é forró, a noite inteira é noite de São João. Eu hoje quero esse pé de moleque, tua tarde você pra ver qual é. Pega na tua mão uma ciranda, pra ver como é que é o amor dessa mulher. Eu hoje quero esse pé de moleque, tua tarde você pra ver qual é. Pega na tua mão uma ciranda, pra ver como é que é o amor dessa mulher. Que é de fogo, que dói o coração, só que nem um balão faz a gente viajar. Parece estrela em noite de São João, peito chama de fogueira, fico doido de tesão. Eu quero ver pega-pega no salão, é forró, a noite inteira é. Vamos lá, minha gente, responder aí essa questãozinha. O que é tricotomia, tá, minha gente? Só relembrando aí para vocês, gente, que a tricotomia é o ato da remoção total ou parcial de pelos, tá? E aí aqui tem dizendo que é na área a ser operada. Mas sempre, gente, há necessidade de que faça a tricotomia até mesmo com o paciente que está internado. Porque esses pelos, né, pode causar muitas vezes sujeira no paciente, aí muitas vezes pode causar uma infecção, né? Então, sempre a gente tem que estar fazendo pelo menos uma aparação, né? Aparar esses pelos, tá certo? E quando o paciente ele vai para uma cirurgia, precisa remover, né, essa área de pelos, tá certo?
E aí, gente, esse procedimento, ele deve ser realizado antes da desgermação, né? Ou seja, antes da limpeza, tá? E aí você pode utilizar uma lâmina ou um tricótomo elétrico. A lâmina, normalmente, nós utilizamos o quê? Uma gilete, né? A gente pega uma gilete e sai realmente removendo os pelos desse paciente. E também, gente, tem outro instrumentozinho que é o tricótomo elétrico, que é como se você passasse ali na pele do paciente e automaticamente esses pelos, eles são aparados, tá certo? Nós devemos sempre ter cuidados com a proeminências ósseas, né? Se naquele local, daquela região onde eu estou fazendo a tricotomia não tem nenhum tipo de lesão, né? Uma ferida, porque quando eu passo a gilete, pode ser que, sem querer, eu leve ali a parte da cascazinha, da ferida, né? E vocês viram nas nossas aulas que não pode se retirar a casca, não é verdade? Então, assim, cuidado quando for realizar a tricotomia do paciente. Sempre observa se não tem nenhum trauma, nenhuma cicatriz, nenhuma lesão, tá bom? Outra coisa, gente, essa tricotomia ela deve ser realizada em um único sentido. E esse sentido ele tem que ser a favor do crescimento do pelo. Vamos supor, né? Você está aqui com o seu braço, você tem que fazer da forma que vai realmente facilitar o crescimento. Não é o contrário, né? Porque às vezes a gente pega e raspa o contrário. Não, isso é errado, tá, gente? Tem que ser no sentido do crescimento do pelo, ok? Show! Então, a alternativa correta é a letra A, né? A de arraiar, certo, gente? Então, parabéns aí a quem acertou. A quem errou não tem problema, tá, gente? Não fiquem tristes, certo? E aí, nós vamos para a nossa próxima pergunta, que fala assim: quais dos três é o dreno de Portovac ou sucção? Vixe, quem é que lembra aí, ó? Nós tivemos uma aula só de drenos, viu, minha gente? Postei uma aula para vocês somente de drenos. Quem é que lembra aí dos tipos de drenos? Vamos lá responder essa questão. Deixa eu ver quem que tá respondendo. Ronald, Ana Karina, Socorro, Eduarda, Daniele, Elis. Muito bem, Ana Paula, Rebeca. Show, gente. Muito bem. Vamos lá corrigir, vamos, meu povo. Vamos lá. Só relembrando aí os tipos de dreno, gente. Nós temos aí, primeiramente, o dreno de tórax, tá, meus amores? Vamos relembrar aí os tipos de drenos, porém tem outros drenos, mas eu quis trazer esses três para vocês, tá? Então, o primeiro é o dreno de tórax, o segundo vai ser o dreno de sucção, né? Que, como eu falei para vocês, nesse dreno de sucção é para drenar substâncias em grandes quantidades,
tá certo? De grandes secreções. E por último, nós temos aí o dreno de Kerr, tá? Então, tá aí os 3 tipos de drenos para vocês. Se vocês não se lembram mais dos drenos, as aulas estão salvas. O bom de online, gente, é que vocês têm a possibilidade de rever essas aulas, tá certo? Então, quem ainda não entendeu muito bem sobre dreno, tem aí as aulas salvas e tem os slides aí disponível para vocês, tá certo? Então, a alternativa correta é a letra B, gente. B de barraca do beijo, né? Infelizmente, aqui em Fortaleza, a gente não vê muito essa barraca do beijo, porque o pessoal tudo com medo de pegar herpes labial, né? Mas a gente sabe aí que tem a barraca do beijo, né, gente? Em festa junina, né? Por mais que não funcione, mas existe, né? Certo, meus amores? Gente, alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tem algo a falar? Show! Então, vamos fazer assim, meus amores, ó. Vou dar um intervalozinho para vocês agora, certo? De 20 minutinhos. E aí, logo depois, a gente retorna com o nosso quiz de fundamentos de enfermagem, tá certo? E a nossa quadrilha, tá? Então, já já nós retornamos.